Comprou plantas pela internet e não sabe como replantar? Então fica até o final que esse vídeo é para você. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje estamos em um dia normal aqui de cultivo, ó, de envio de plantas. E qual que é o assunto do vídeo hoje que eu vou trazer para vocês? Eu vou dar as dicas para vocês de qual é a maneira correta que você deve replantar a sua planta, seja uma planta que você comprou da gente ou de qualquer outro lugar. Então vou dar um exemplo ali de uma planta e vou dar as dicas de como você faz. Independente da espécie da planta, eu vou dar os princípios básicos do plantio aí, tá bom? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Gustavo, já vai se inscrevendo aí, deixando um like e é nóis, meus amigos. Aqui a gente trabalha com envio de plantas, mais especificamente cactos e suculentas, já fazem mais de 2 anos. Então a gente tem um processo aí de envio, que a gente prepara as plantas, basicamente é assim, a gente escolhe as plantas ali que a pessoa comprou, passa por um processo de análise e secagem, né? A gente vê se está tudo correto, se não tem doença, se as raízes estão saudáveis. Espera secar, que a gente não pode mandar ela úmida, porque suculentas não gostam de umidade e ela apodrece. Depois elas vêm aqui para a prateleira, ó. Aí a gente embrulha e envia. E tem muita gente que tem dificuldade quando a planta chega, que ela vai embrulhadinha assim, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês, ó. Então tem muita gente que tem dificuldade quando a planta chega, não sabe como plantar, qual é a maneira correta de plantar. Porque tem muita gente que é iniciante no cultivo e tudo mais. Então por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, para tirar as dúvidas aí, para vocês dar continuidade na qualidade das plantas, né? Porque, ó, meus amigos, as plantas estão sensacionais, ó, essa peperoma aqui, ó, que a gente cuida com muito carinho para vocês e a gente sabe que vocês vão cuidar com muito mais carinho ainda, tá? A gente dá o nosso máximo aqui, mas aí na sua casa vai ficar ainda mais linda essas plantas. Então é isso, vou dar as dicas aqui do substrato, o vaso e a rega, tá bom? Se você quer comprar suculentas, dá um pause aí no vídeo, vai no link aí da descrição e entre lá no nosso site para ver nossas plantas disponíveis, tá bom? Então é assim, gente, ó. Essa daqui é a nossa Echeveria goiabinha. Essa daqui é uma das campeãs de vendas aqui, é uma que o pessoal quer bastante, muita gente procura. E se você ainda não tem na sua coleção, eu te indico porque é uma planta muito resistente e muito bonita, é sensacional, ó. Ela tem esses rajadinhos aí, verde e essa cor de goiaba, esse rosa, muito bonito. Essa planta é uma Echeveria, então a maioria das Echeverias ela tem um pouco de fruína. Para quem não sabe, fruína é um pozinho branco que tem ali que protege as suculentas do sol, então ela funciona como um protetor solar. São todas as suculentas que tem fruína? Não são todas, porém a maioria. Então, quando você for receber sua planta, algumas pessoas enviam ela toda fechada. No nosso caso aqui, ela vai assim, ó, com a sua parte de cima exposta, tá? A gente estava bem ao torrão, enfim. A gente tem um processo aqui nosso de envio que a gente já testou e viu que dá certo, tá bom? Então eu vou simular aqui como se vocês estivessem recebendo essa planta aqui da gente, tá? Então ó, vai vir embrulhadinha, você vai abrir, tá? Ó, cuidado para não pegar na planta, assim. Pegue sempre na parte da terra. Ó, a planta está bem seca. Um detalhe muito importante, pessoal, ó. Um detalhe muito importante. Tá vendo que ela chegou com uma folhinha um pouco enrugada, ó? Essa planta já está separada aqui faz uns 3 dias embrulhadas, que ela ia para um cliente, porém ele desistiu da venda. E eu deixei ela de propósito ali para fazer esse vídeo para vocês, tá? A planta ela vai chegar assim na sua casa, ela vai chegar um pouco sofrida, porque ela está desidratada. Porém, esse enrugado aqui, que é um sinal de falta de água, quando você regar, a planta vai se recuperar rapidamente, já tá? Rapidamente, que eu digo é coisa de 2, 3 dias, ela já vai ficar robusta de novo. Então por isso que assim que você replantar, a rega é uma coisa muito importante, mas a gente vai aprender até o final do vídeo. Então ó, aqui a gente envia com as raízes assim, ó, com o substrato, tá? Algumas plantas vão com as raízes nuas, porém não são todas. A maioria vai com substrato assim. Por quê? Porque ó, ela está bem saudável, as raízes, e quando você for replantar, ela não vai sentir aquele processo de transição do replante. Se você danificar muito as raízes, se eu tirasse a terra de todas as plantas que eu fosse enviar, pode ser que ela sinta o replante, então você vai perder algumas folhas e tudo mais, e isso não é tão legal. Pode ser que aconteça, pode ser, tá? Mas isso não é tão legal. Inclusive a gente envia uma cartinha junto com a planta explicando tudo isso para a pessoa, tá? Se você nunca comprou da gente, esse é o nosso processo aqui. Então essa goiabinha aqui era uma planta de pote 11. O que seria um pote 11? Um pote como esse aqui, ó, que tá essa fantôma, tá vendo? É um pote desse tamanho. Pode ver que ela tá até com o torrão aqui já.
E como ela é uma planta de pote 11, quando ela chegar na minha casa, se eu replantar ela no pote 11, eu não vou conseguir colocar muito substrato novo nela, porque ela já vai preencher quase todo o tamanho do vaso. O que eu recomendo para vocês, principalmente quem compra como colecionador, né, que você quer começar a ter na sua casa, você tem um vaso sempre maior do que é o tamanho da planta. Por exemplo, você comprou uma planta de pote 11, arrume um vaso que seja maior do que pote 11, por exemplo, uma cuia 13, 16, enfim, que tenha mais espaço. Por quê? Porque você vai dar um substrato novo, assim ela vai ter mais vitaminas e ela vai se desenvolver com mais facilidade e tudo mais. Outro ponto muito importante, questão de sol. É legal você se informar aonde o produtor que está te enviando essa planta, ou a pessoa que está te vendendo, cultivava. Por exemplo, na nossa estufa aqui, é sol o dia todo. Então essa planta já está adaptada ao sol pleno, vamos dizer assim. Porém, como ela tem aquele período de secagem, o período que ela fica na caixa, ela vai estar um pouquinho sentida essa questão de sol. Então você não pode chegar e colocar ela no sol de uma vez, naquele solzão forte. O que você tem que fazer? Um processo de adaptação. O que seria isso? Na primeira semana, dá somente o sol da manhã ali, até 11h30, meio-dia, e aumentando progressivamente. Aí você vai observando a planta. Na segunda semana, você dá 1 hora a mais de sol. Na terceira semana, você vai aumentando até ela deixar no sol pleno, aí se for o caso seu de desejo, tá? Só lembrando que a maioria das suculentas, eu poderia dizer que 95% gostam de sol, tá? E não de meia sombra. São algumas exceções. Então lembra que eu falei pra vocês do vaso, ó. Basicamente é isso aqui. O vaso da planta que eu vou replantar seria esse, pote 11. Mas eu recomendo que quem receba a planta, plante numa, assim, ó. Isso daqui é uma cuia, acho que é cuia 16, se eu não me engano. Então pode ver que é um vaso bem maior. Qual que é a vantagem disso? Você vai dar espaço para a planta, para as raízes continuar crescendo, e uma terra com bastante vitamina. Então ela vai sobreviver aqui nesse vaso, sem adubação no caso, né, durante algum tempo. Isso daí é um detalhe legal também, tá? Eu não recomendo que você plante e já adube logo de cara. Recomendo que você espere pelo menos uns 3 meses. Por que isso? Porque o substrato que você vai colocar aqui já vai ser novo. Então tenha calma, plante, espere ela se adaptar ali, veja se ela vai pegar bem. Aí após fazer isso, depois de uns 3 meses, você vai lá e joga uma adubação nela, tá bom? Então, ó, uma cuia maior. Material do vaso, pode ser vaso de barro, de cerâmica, enfim, qualquer recipiente as suculentas suportam, tá? Aí eu vou dar uma dica que eu já dei algumas vezes aqui no canal, que é a questão de fazer um molde. Como assim molde? Você vai pegar e vai fazer tipo uma forma. Eu vou colocar o pote 11 aqui, que seria o da planta, aqui dentro. Vou jogar substrato ao redor, vou retirar e vou fazer. É muito simples, já vou fazer com vocês, tá bom? Mas antes, vamos falar do substrato. O substrato para cactos suculentas, ele tem que ser assim, ó. Você tem que apertar e ele tem que soltar, tá vendo? Ele tem que ser bem poroso, com bastante drenagem. Hoje em dia, nas floriculturas, existe bastante opções de substratos específicos para cactos suculentas, tá? Então isso é muito fácil de encontrar, mas caso não encontre, você pode fazer uma mistura com terra vegetal, areia ou vermiculita ou perlita, alguma coisa que deixe ele solto, e também algum composto orgânico, ou seja, humus de minhoca, esterco de vaca, enfim, você pode utilizar todas essas matérias, tá bom? Então vamos lá, pessoal, muito simples, ó. Já fiz isso aqui algumas vezes no canal. Vou pegar meu vaso aqui, uma coisa que eu não falei, é muito importante, tem que ter furos, tá, de preferência. Quer dizer que sem furos não dá certo? Não, porém você vai ter que ter muito mais cuidado. Com furos não tem erro, tá? Então, ó, substrato somente. Por que você não faz drenagem no vaso? Porque tem bastante furos e esse vaso não é tão grande assim. Então não preciso fazer uma drenagem com pedra aqui e tudo mais, porque tem muito furo, olha só. Se você reparar, quando você compra a planta lá na floricultura, ela não vem com drenagem, a maioria das vezes. Mas se o seu vaso tiver apenas um furo, então é legal que você faça uma camada de drenagem, tá bom? O que seria isso? Uma camadinha de pedra ou isopor ou alguma coisa que a água passe ali sem ser o substrato. Coloque essa camada e depois preenche com o substrato, tá bom? Tá? Coloco o meu vaso aqui no meio, o meu molde, né, no caso. E preencho com o substrato ao redor. Prontinho, ó, feito o nosso molde. O que você vai fazer? Você vai retirar o vaso aqui do meio. Ficou a forma ali. Aí você vai pegar a planta, novamente, evitando tocar na folha em si. Vai colocar aqui no vaso, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai apertar a terra do lado? Não. Você vai dar uns tapinhas aqui, ó. Aqui
Aqui, aqui, tá vendo? Ó? Sem apertar, ela vai se assentar ali, ó. Planta não pode ficar bamba, tá? Mas eu já vou dar o segredinho pra vocês não deixarem ela bamba. Sujou um pouquinho aqui na folha, foi um acidente, mas na hora da rega a gente retira, tá? Então, ó, plantada certinho, ó, pode ver, tá no nível do vaso, nem muito para baixo do vaso, nem muito para cima, no nível, tá? A base da planta no nível do vaso, feito. Agora a gente vai colocar um pouco de pedras para travar ela e não deixar ela bamba, que isso é muito importante. Então o que você vai fazer? Pedras de rio, enfim. Coloque aqui. Mais um pouco aqui para travá-la. Isso é muito importante. Veja que é muito fácil o processo. Esse vaso que eu utilizei, ele é bem grande. Então essa planta vai poder ficar aqui pelo menos, olha pessoal, durante mais de um ano com certeza, tá? Você não precisa usar um vaso tão maior que esse meu aqui, mas o importante é o princípio, ó, pode ver que a planta já firmou. Depois que regar ela vai ficar mais firme ainda. O importante é o princípio que eu passei para vocês, tá? Não encostar na planta, vasos com furo, substrato bem drenável e espaço para ela ter as raízes se desenvolverem. Essa planta aqui ela cresce bastante, então daqui uns 3 meses ela já vai estar bem grandona aqui, vai ficar bem bonita, tá bom? Então ó, esse é o processo de replante, muito fácil. Serve para qualquer planta, pessoal. Vamos supor que essa planta seja aquelas plantas brancas que você encosta e mancha. O que você vai fazer? Você vai utilizar uma pinça para pegá-la diretamente pelo caule, ou 2 palitinhos, um rachizinho, alguma coisa, para você evitar de encostar na folha. Isso é muito importante, porque senão sua planta vai ficar manchada. E pruína não se recupera, tá bom? Uma dica, pessoal, se você não tiver o vaso para fazer a forma, porque às vezes você não tem aí na sua casa, não tem problema, tá? O interessante é que você não coloque o substrato primeiro, abra aquela cova e depois plante, porque isso aí pode a raiz não se acomodar perfeitamente. Arrume um copinho, alguma coisa que seja mais ou menos do tamanho do torrão da planta que chegou. Porque é legal você fazer essa forminha, porque vai facilitar muito. Você não vai ficar manuseando a planta ali na terra. Você vai encaixar e vai bater e já vai entrar. Então essa é a forma mais correta na minha opinião, tá? Porque no começo eu fazia isso, eu colocava o substrato inteiro no pote. Aí eu ia lá com o dedo, abria aquele buraco e tentava encaixar a planta. Isso não é tão legal, tá? Porque a raiz pode sofrer um pouquinho ali. Beleza? Só uma dica, se você for fazer com cacto, no caso, o princípio é o mesmo. Aí eu vou dar uma dica aqui pra vocês de como você vai pegar seu cacto, tá? Principalmente se for aqueles cactos mais compridos. Você vai pegar um jornal, algum papel e vai fazer assim, ó. Vai fazer uma coisa fina com ele, você vai dobrar. Você vai abraçar a planta, ó. Vou simular com isso aqui, ó. Você vai abraçar o cacto dessa forma aqui, ó. E vai segurar ele assim, pra você não encostar nos espinhos, tá? Aí você vai poder colocá-lo no vaso, plantar tudo certinho, tá bom? Então fica essa dica aí para pegar os cactos. Perfeito, pessoal? Ou uma luva se você tiver, né? Mas basicamente é isso. Para todas as plantas vai ser esse processo, como a gente está falando de suculento. E agora vamos para a rega. A rega pode ser feita de mangueira, com regador, enfim, tanto faz, ó. Aqui a gente tem esse bico. Já mostrei uma centena de vezes aqui no canal também, mas para quem ainda não viu, ó. Chuveirão, pessoal. Se você pegar a mangueira, só o bico, a parte aqui da mangueira assim, ó, e jogar de uma vez ele na terra, você pode fazer uma bagunça. Então por isso que esse chuveirão é legal, tá? Água, temperatura ambiente mesmo normal, água pura de torneira. E eu vou regar de uma forma que eu tenho 2 princípios básicos aqui, ó. Primeiro eu vou dar uma limpadinha na planta. Por isso não é interessante você vir muito perto de jogar aquele jato. Vem um pouco de longe, ó, para retirar a terra e tudo mais. E segundo, para garantir que molhe completamente as raízes. Então é muito importante que você regue até escorrer pelos furos, tá? Então, ó, eu rego com abundância. Pode regar por cima das folhas? Pode. Porém, se sua casa não tem tanta ventilação, procure dar uma sopradinha ali onde ficou a água empoçada, para não pegar a umidade e não apodrecer, tá? Mas se você cultiva num local aberto e arejado, que é o ideal, você não vai ter problema com isso, até porque na natureza chove e a chuva cai por cima das folhas, tá? Olha, a primeira rega é a principal, pessoal, é muita rega, muita água mesmo. Tem que molhar completamente a terra, porque a sua planta vai vir um pouco desidratada e ó, escorreu pelos furos. Tá perfeito, tá? E aí ficou assim, ó, nossa Echeveria goiabinha plantada. Pode ver que ela já tá bem firme, ó. Aqui não tem mais o que fazer, pessoal, colocar ali no sol e curtir a planta.
Quando eu devo regar novamente? Sempre que a terra estiver seca. Você pode enfiar um palito aqui, se ele sair seco é hora de regar, você pode enfiar o dedo, ou você pode observar a planta. Se a folha estiver amarelando aqui, ficando transparente, é um sinal que você exagerou muito, né? Demorou muito tempo para secar e você ainda não deve regar. Agora passou aí uma semana, você ainda não regou e viu que a folha está enrugando, é um sinal que você deve regar, tá? Com o tempo você vai pegando isso aí muito fácil, beleza? Então é isso, meus amigos, o processo completo de como replantar uma planta recebida da internet aí para vocês. Não é uma receita de bolo, tem gente que faz diferente. Tudo bem, pessoal, várias formas dá certo, mas essa, na minha opinião, é a mais correta e é que a planta se adapta melhor, tá? É assim que eu replanto minhas plantas aqui. Por exemplo, eu adquiro uma planta de coleção, é esse processo que eu faço, tá? Então fica aqui nossa dica para vocês, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e é nóis. E comenta aí embaixo o que você achou, se você faz diferente, que é legal também trocar experiências, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, até um próximo vídeo. Tchau, gente. Ai, quase que eu me esqueço, pessoal. Clica no link aí na descrição, vai lá no site para você adquirir essa suculenta, tá bom? É isso, tchau, tchau.